Sejam muito bem-vindos ao curso Atendimento ao Cliente, aula de número 16. Nós vamos dedicar uma aula exclusiva a clientes que chegam nervosos. O meu nome é William Nascimento. Meu nome é Bert Bolzon e é mais um prazer enorme estar aqui com você nessa aula. Se você está caindo aqui nessa aula de repente sem ter assistido todos os cursos e todas as outras aulas também desse curso, pode voltar na plataforma, começar do zero, você vai aprender muito mais. Caso queira só saber desse assunto, fique à vontade, estamos juntos e misturados. William, clientes nervosos. Assunto e aí? que rende, né? Eita, Assunto problema, que viu? rende. Problema. Quando você é contratado para trabalhar como atendente, como vendedor, quando você decide ser profissional liberal, autônomo ou empreendedor, meu irmão, se segure, faz parte do seu trabalho. Clientes nervosos. A maioria dos clientes que aparecem, a maioria dos clientes que vão aparecer, normalmente eles estão nervosos. Normalmente. Porém, a gente tem que ter a percepção qual o nível de nervosismo que eles estão. Alguns estão nervosos só por causa da ansiedade de comprar um bem novo, adquirir um serviço novo. Alguns estão nervosos porque ainda estão com prazo para comprar alguma coisa e precisam comprar logo. Alguns estão nervosos não por causa do item que tem que comprar, mas às vezes por causa de uma abordagem ruim que no seu concorrente ele recebeu. Tem cliente que está nervoso porque ele não sabe o que comprar, não sabe o que precisa, está com dinheiro na mão e quer comprar. Então a gente tem que ter a percepção de qual é o real nervosismo que está ali com aquele cliente. É isso aí. Eu vou te dizer aqui 8 segredos, tá? E a gente vai discutir logo depois que eu falar aqui para vocês. Vamos lá. 8 segredos para acalmar um cliente irado. A primeira coisa, escutar. Pare, se precisar, limpe seus ouvidos para escutar mais ainda, tenha paciência e escute. Escute o cliente, tá? Depois de você escutar, não interrompa. Enquanto ele estiver falando, não interrompa. Depois de você não interromper, mantenha a calma. Mantenha a calma, tá? Beleza? Outra coisa, demonstre empatia. O que é demonstrar empatia? Enquanto ele está falando do problema, soltando os cachorros, você fica assim, ó. Entendo, senhor. É verdade. Senhor, conte comigo. Estou à sua disposição. Eu vou te ajudar e tal. Ouça, deixa ele falar. Nunca fale assim, calma, o senhor está nervoso. Ele vai bater a mão na mesa, vai dizer que não está nervoso, vai ficar mais nervoso ainda. Então, ouça, escute e demonstre empatia. Depois disso, faça perguntas para entender melhor o problema. Senhor, quando aconteceu isso? Me explique melhor. E esse detalhe? E como foi que aconteceu de verdade? Ah, tá. E quem foi a pessoa? Faça perguntas. Isso vai demonstrar que você está se importando com o problema dele. Depois de fazer perguntas, não fique intimidado achando que ele vai fazer alguma coisa contra você. Porque geralmente o atendente, o vendedor, vende e atende. O problema geralmente não é do vendedor. Não foi ele que causou. Foi uma entrega errada, o produto chegou quebrado, não foi da culpa que ele queria, atrasou. Então a culpa geralmente não é sua. O seu trabalho é atender bem e liberar um pedido, tá? Outra coisa, desculpe-se pela empresa, sorria e solucione o problema. Ah, mas não sou eu que soluciono. Leve para a pessoa que soluciona. Você sabe qual é a pior coisa? É você falar assim, ó senhor, eu sinto muito, eu sou só o atendente, eu não posso fazer nada. Não faça isso. Olha senhor, eu sou atendente, a culpa não foi minha, me perdoe, nos perdoe, a culpa é da nossa empresa, mas a gente pede perdão e eu vou te ajudar a resolver. Agora você faz o seguinte, ó, procure o William lá e explique tudo para ele. Aí, meu irmão, o problema está feito. O cara passar 10 minutos explicando para ele depois ter que explicar para o William tudo de novo, o que é que você faz para se livrar desse pepino? Você ouviu, pediu desculpa, vai falar assim, ó, eu vou solucionar o problema, vamos até o William, que ele resolve isso aí. Ele é o cara que resolve isso aí. Chega lá, William, é o seguinte, eu estou com o seu João Alfredo, ele comprou, a gente trabalha aqui numa loja de departamento que vende tudo, ele comprou uma geladeira duplex e chegou um caixão. É isso mesmo, ele chegou um caixão. E no dia que ele abriu o caixão pensando que era uma geladeira para uma festa que ia ter na área gourmet, era um caixão. Está revoltado, está indignado, perdeu a festa, mas eu falei que você pode resolver esse problema, William. E aí você pode ajudar, e aí solta o pepino lá, meu irmão. Agradece, pede desculpa, vai e deixa quem resolver o problema. Ele vai saber como acalmar. Geralmente quem resolve o problema, ele é capacitado para isso, né? Normalmente é assim. E aí o William resolve o problema para tudo. Pois é, vamos lá. O que é que nós precisamos entender? Para toda venda, todo atendimento, toda relação com o cliente, existe um processo. Início, meio e fim. Não importa o estado que o cliente está. Você tem que focar naquilo que está sob o seu controle. Esses 8 passos faz parte de um processo. O cliente ele pode estar em qualquer nível. Lembra que nós falamos sobre isso?
qualquer nível de nervosismo que o cliente tiver, esse processo ele vai funcionar. Agora você tem que estar sob o controle da situação. O grande problema é o cliente chega nervoso e você permite que o nervosismo do cliente passe para você. Você deixa de ter a maturidade de se posicionar como um profissional e passa a também agir igual ao cliente. O cliente ele tem N motivos para estar nervoso, principalmente pelo seguinte: naquela situação está saindo dinheiro do bolso dele e entrando implicitamente dinheiro no seu bolso, porque o dinheiro dele faz parte. Então ele já chega vendo você, nós que somos atendentes, ele já chega vendo como inimigos. Aí nós precisamos fazer com que esse processo funcione para que o cliente ele tenha a percepção de que nós não somos inimigos dele. Pelo contrário. E uma coisa importante, entenda que às vezes o nervosismo não é com você, não é com a sua pessoa. Exatamente. É o nervosismo com a empresa. E você ali está representando a empresa. Quando você demonstra para ele que você está do lado dele, entendendo a situação e preocupado em resolver, ele começa a te enxergar com o olho humano. Ele começa a perceber que existe alguém, ser humano igual a ele, que quer resolver um problema. Ele vai deixar de ficar nervoso com a empresa? Não. Porém, aquela relação ali entre você e ele vai amenizar qualquer estresse, qualquer nervoso, para te ajudar a conduzir ele até chegar ao solucionador dos problemas. É verdade. Quando a gente fala que você vai trabalhar como atendimento, como atendente e tal, como atendente, como atendimento, você não vai atender somente para vender. Você vai atender cliente que está nervoso, você vai atender cliente para direcionar para algum setor, você vai atender o cliente que está xingando todo mundo da empresa, você vai atender o doido que entra na empresa, junto com segurança, tudo bem. Mas você vai atender todo mundo, atendente é para isso, tá? Então vamos lá. Olha só, algumas frases adequadas para o momento, na hora que o cliente está nervoso, você pode falar coisas desse tipo assim, ó, imagino como o senhor está se sentindo. Vai confortar ele quando você fala isso. Ou então você fala assim, ó, farei de tudo para resolver o problema. Ou então você fala assim, ó, resolveremos o mais breve possível. Você ainda pode falar, o senhor tem razão. Conte comigo. São palavras de conforto que geralmente ele não ouve nos outros lugares, ok? Agora é o seguinte, quando o cliente está falando alto ou gritando com você, aí a gente tem uma dica, fale baixo e fale pausadamente. Sim, porque o que é que acontece? O silêncio, ele chama a atenção em uma situação de estresse. Porque não é comum eu estar gritando com você e você não está revidando. A maioria das pessoas, elas quando gritam, elas já estão na expectativa de receber o mesmo olho por olho, dente por dente. E aí, nós como profissionais, temos a percepção de ver que o cliente está falando alto, e aí você tem que entender o seguinte, lembra que em uma aula nós falamos de rapport? Se o tom de voz do cliente for alto, você aumenta. Isso é numa conversa normal. Agora, se o cliente estiver nervoso, gritando, você abaixa a sua voz, faz com que sua voz saia mais pausadamente, de forma bem silenciosa, porque o cliente em algum momento vai perceber o seguinte, ó, estou numa conversa entre duas pessoas, a minha voz está presente, a da outra não está, peraí que eu quero ver o que está acontecendo, e ele passa a querer escutar. Isso vai ajudar você a conduzir ele a resolver o seu problema. Com certeza. Se ele estiver irritado, a gente dá uma dica. Fale com calma, mantenha a calma, né? Sempre manter a calma. Se ele está te desafiando, né? E tal, você vai ver e tal, você quer ver e tal. O que é que você faz? Não aceite o desafio, ignore. Não vá para a mesma linha, certo? Outra coisa, se ele estiver te ameaçando, querendo bater em você e tal, ameaçando e tal, o que é que você faz? E aí? Complicado. Quando chega no limite de agressão física, aí já é um pouco mais complicado. O que é que eu recomendo? Se o cliente demonstrou que vai tentar te agredir, vai tentar arremessar algo em você, você sai. Normalmente as lojas, os estabelecimentos, o seu negócio tem segurança. Mas se não tiver, saia de perto do cliente, certo? Dê um tempo, deixe ele se estressar lá sozinho e volte depois com outra pessoa ao seu lado, para que ele perceba o seguinte, que você não está sozinho e que você está interessado em resolver. Não simplesmente saia e não volte mais, porque aí ele vai ficar mais nervoso ainda. E quando você voltar, não chegue para o cliente e diga assim, eu saí porque o senhor, a senhora queria me bater. Não precisa. Você sai e volta com outra pessoa e diz assim,
Senhor, eu percebi a gravidade do seu problema. Eu fui ali buscar uma pessoa que pode nos ajudar. Exatamente. Entende? Então isso vai fazer com que qualquer situação de agressão física não chegue a acontecer. Com certeza. Se ele estiver ofendendo você, você não precisa ofender de volta. Se ele estiver xingando você, não xinga a mãe dele, não. Vou dar um exemplo aqui, não vou falar o nome da operadora. Tem uma operadora de celular que ela tem um slogan que é, né, nosso cliente sempre em primeiro lugar. Tá? E aí uma aluna minha trabalhava lá como operadora de telemarketing. Ela trabalhava só 6 horas por dia, ganhava um salário mínimo, mais vale transporte, vale refeição. Trabalho bem bacana. E aí o que aconteceu? No primeiro mês ela foi demitida por desaforo do cliente. Só por quê? Porque ela não quis ouvir só. Ela ouviu e revidou. Como assim? O cliente começou a xingar ela, xingar e falou assim, olha, eu quero que você vá para aquele lugar. Aí ela falou assim, senhor, olha, na nossa empresa, nosso cliente vai em primeiro lugar. Quer dizer, ela não deu palavrão, não fez nada, mas foi cínica, usou o slogan da empresa para mandar o cliente para determinado lugar que não deveria mandar. O que foi que o cliente fez? Ficou chateado, revoltado, xingou mais ainda, desligou o telefone, ligou de novo, outra atendente atendeu. Quando a outra atendente atendeu, ela falou o quê? Quero falar com o gerente de telemarketing, quero falar com o supervisor. Transferiu para lá, falou. Quando foi conferir a ligação, realmente perdeu o emprego. O que ela poderia fazer? Senhora, não estou ouvindo. Para onde? Que lugar? Ô, senhora, não estou ouvindo. Aonde? Fazia qualquer zoada, desligava o telefone ou falava, ó, senhora, dessa forma a gente não vai conseguir resolver o problema, não é a melhor solução, e desligava o telefone, simples assim. Sugiro que a senhora ligue mais tarde. Então, perder o emprego por causa de um cliente desaforado não é inteligente, não é verdade? É complicado. É a total perca do controle, né? É isso que aí. o atendente profissional não pode ter. Para a gente terminar essa aula, vamos falar aqui de alguns tópicos. Olha só, comportamento típico, como é que você deve agir? Use gestos e tons de voz. Quando o cliente usa gestos e tons de voz exagerado, o que é que você faz? Deve manter sua postura profissional e a calma e controlar seu tom de voz e usar um tom de voz manso, tranquilo. Outra coisa, se ele insiste em falar com o proprietário, o que é que você pode fazer? Adotar uma postura firme e assertiva e falar com ele que tem outras pessoas que podem resolver, que o proprietário está muito ocupado, que o proprietário tal, porque o dono da empresa não é para resolver esse tipo de coisa, tem gerente, supervisor para isso, não é verdade? Sim. Engraçado é que a maioria das pessoas elas não se preocupam com esse tipo de comportamento. Por exemplo, eu sou um atendente, a minha principal função é atender. E aí de repente eu não me preocupo em conhecer todo o processo, não me preocupo em alinhar com as minhas lideranças, com o meu supervisor, com o meu gerente, com o proprietário. E todo cliente que pede para falar com eles, eu passo. Todo cliente que pede para falar com eles, eu repasso, eu jogo o problema. Qual é a dica que eu sugiro? Chegou em um local, está trabalhando como um atendente, atendendo o público, alinha com a sua supervisão. Olha, eu sei que você tem muita coisa a fazer, supervisor, gerente, coordenador, qualquer pessoa acima, já alinha e diz o seguinte, ó, como eu sei que você é muito ocupado, eu sei que você tem suas atividades, vamos combinar o seguinte, quando os clientes pedirem para falar com você e porventura não for possível e eu tiver que te passar, respalde que eu estou capacitado para resolver o problema. Sabe por quê? Assim você vai ganhar ponto positivo com ambas as partes. O cliente vai perceber que você é profissional e sabe resolver, e a sua gerência, seu supervisor, proprietário, vai perceber que você está interessado em cumprir o contrato, cumprir aquilo que foi combinado no início. É isso aí. Você ouviu tudo sobre clientes nervosos e eu acho que a gente não explicou nem a metade do que precisaria explicar, porque é muita coisa, mas é um bom básico, dá para você diluir, né, no seu dia a dia, diminuir todos os problemas que você venha a encontrar com os clientes com essas dicas e técnicas que a gente passou para você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, faz o meu, William. Se você gostou, a gente pede que você curta, compartilhe, acesse o nosso site, faça os outros cursos, não deixe essa corrente parar em você, porque com certeza tem muitas pessoas que você conhece que estão lidando com clientes nervosos e com as dicas que nós demos aqui, elas podem melhorar como você está melhorando. É isso aí, Deus abençoe e até a próxima aula, você vai gostar, hein?